Para a grande maioria das pessoas, a intuição é vista como um mistério sobrenatural, um dom poético ou uma voz difusa que surge do nada em momentos de crise. No entanto, se analisarmos a mecânica da consciência através da filosofia esotérica e da psicologia profunda, descobrimos que a intuição não tem nada de milagrosa, ela possui uma engenharia interna exata. O seu funcionamento e as suas limitações dependem diretamente do estado do nosso aparelho tradutor mental e de um trabalho rigoroso de engenharia interior. 1. O fenômeno, o pacote atemporal. A intuição autêntica não nasce no cérebro físico, nem na mente comum que usamos para fazer contas ou planejar o dia. Ela tem sua origem no mental abstrato, a morada do ego superior ou pensador imortal. Nesse nível mais elevado, a percepção não funciona através do tempo linear, passado, presente e futuro, e nem por etapas lógicas onde você precisa ligar o ponto A ao ponto B para chegar a uma conclusão. No plano abstrato, o conhecimento funciona por síntese. Quando a intuição ocorre, ela atinge a consciência humana na forma de um pacote atemporal de significado puro. Em um único segundo, o indivíduo recebe a resposta completa de uma questão complexa, da causa, o desenrolar, as ramificações e a solução final estão todos contidos naquele único lampejo. É um bloco de luz compactado. 2. O limite da expressão, o recipiente humano. Aqui nos deparamos com o primeiro grande limite da intuição. A intuição em seu próprio plano de origem é pura e ilimitada, mas a sua manifestação no mundo físico é rigorosamente limitada pelo conteúdo interno de quem a recebe. O pacote de intuição não vem em português, inglês, imagens tridimensionais ou equações matemáticas, ele vem como energia de significado abstrato. Para que nós possamos compreendê-lo e comunicá-lo, o nosso mental inferior, a mente racional, precisa descompactar esse pacote. É aqui que o conteúdo interior da pessoa faz toda a diferença. O limite do léxico, vocabulário, se a mente do indivíduo carece de leituras, estudos, conceitos filosóficos, científicos ou experiências de vida, a intuição simplesmente não encontra tijolos intelectuais para construir a tradução. A pessoa sente o impacto avassalador da verdade, mas diz, eu sei o que é, mas não tenho palavras para explicar. O sinal chegou, mas o sistema operacional do cérebro não tem as ferramentas para rodá-lo. O risco da distorção, a aparência errada, antes de chegar à razão, a luz da intuição precisa passar pelo plano mental e das emoções e dos desejos, cama. Se essa camada estiver agitada por preconceitos, fanatismo, medos ou vaidade, ela atuará como um espelho deformador. A intuição original, que era pura e universal, é distorcida pelos filtros pessoais. É assim que um insight genuíno de transformação interna pode ser mal traduzido pela pessoa como um impulso messiânico, gerando interpretações equivocadas e dogmatismos. 3. O movimento da consciência e o papel do Antakarana.
Para compreender por que a verdadeira intuição é um fenômeno tão raro no início da jornada humana, precisamos olhar para a direção do movimento da consciência. No começo da evolução, não existe um canal aberto para que o pacote atemporal da intuição simplesmente desça até o cérebro físico. O abismo entre o mental inferior, a nossa mente cotidiana e o mental superior, o lar do ego é imenso. Por isso, a intuição no início não é algo que cai em nós, é a nossa própria consciência que precisa fazer o esforço hercúleo de subir até o plano mental superior. Essa subida da consciência é rara e difícil porque exige que o homem consiga paralisar o turbilhão dos pensamentos comuns, silenciar os desejos da personalidade, e elevar sua vibração a uma altura que ele não está acostumado a sustentar. Ao retornar ao estado normal, no cérebro físico, ele precisará traduzir todo aquele conteúdo consultando e refletindo naquele assunto. Fases da evolução da intuição. A fase inicial, a subida rara. Nesta etapa, a pessoa vive identificada com o mental inferior, a personalidade. Para conseguir captar uma intuição, ela precisa fazer um esforço tremendo. A consciência tem que subir até o mental superior. É como escalar uma montanha para conseguir sinal de celular. É raro, cansa, e a pessoa não consegue sustentar isso por muito tempo. Fase avançada, o canal aberto. Aqui acontece a mágica. O praticante construiu o Antakarana, que é o nome sânscrito para essa ponte entre a mente inferior e a superior. Como a ponte está pronta e o canal está aberto, a consciência não precisa mais escalar. A intuição agora desce como um pacote de dados fluido, direto para a mente inferior, que agora está pacificada e pronta para traduzir essa sabedoria em pensamentos claros. A evolução espiritual inverte essa dinâmica através da construção do Antakarana, a ponte de matéria mental tecida conscientemente pelo estudante. À medida que o Antakarana é edificado por meio do estudo profundo e da meditação disciplinada, esse abismo vai sendo preenchido. O que antes exigia um esforço místico extraordinário de ascensão da consciência passa a ser um processo natural de comunicação. A ponte se estabiliza e se transforma em uma verdadeira fibra ótica espiritual. A partir desse momento, a consciência não precisa mais sofrer para subir em raros momentos de crise ou êxtase, o canal está pronto, e os pacotes de sabedoria do Manas superior podem finalmente descer de forma fluida e nítida até o mental inferior, integrando a intuição à vida diária do homem. 4. O grande segredo. Isso não é mistério, é prática. O ponto central que desmistifica todo o processo é compreender que o tráfego fluido da intuição não é um milagre passivo, é prática. Muitos buscam a intuição como um fenômeno mediúnico ou um transe involuntário. No entanto, a capacidade de receber o abstrato e traduzi-lo perfeitamente no plano físico sem distorções é o resultado de um treinamento exaustivo, deliberado e consciente. É pura mecânica interior.
A construção e o fortalecimento do Antakarana exigem esforço diário em duas frentes. Limpar o vidro, purificação emocional, aquietar os desejos, as paixões e o turbilhão da personalidade para que a lente câmica não entorte a luz que desce. Enriquecer o conteúdo, lapidação mental, dedicar-se ao estudo de conceitos profundos, à meditação disciplinada e à reflexão. Ao expandir o nosso repertório intelectual e cultural, estamos oferecendo ao ego superior os melhores recursos de tradução possíveis. Uma analogia prática. Pense em um atleta de alta performance ou em um pianista virtuoso. Quando o pianista senta-se ao piano e executa uma peça complexa com maestria e aparente espontaneidade, as pessoas dizem que ele está inspirado. Mas aquela inspiração só se transformou em música perfeita porque os músculos de suas mãos, a sua coordenação motora e o seu conhecimento da teoria musical foram exaustivamente treinados por anos. Sem a prática, a inspiração do compositor morreria no abstrato, pois as mãos do instrumentista não saberiam quais teclas apertar. O mesmo ocorre com a mente. O gênio, o sábio ou o iniciado não são indivíduos que recebem favores divinos, são trabalhadores da consciência que, através de esforço e disciplina, construíram uma ponte indestrutível entre o céu e a terra que habitam dentro de si mesmos. Eles tornaram o invisível visível através do trabalho diário. A intuição vê com clareza e unicamente quando reina a calma de um silêncio que deixa ouvir, quando até o ar está imóvel e o repouso é profundo, e só então é que soa a voz que é mais tranquila do que o silêncio, a voz do seu verdadeiro eu.